Na última aula nós tínhamos visto então a questão do Excel, tínhamos começado este conteúdo do Excel e eu tinha mandado uma atividade para vocês. E teve algumas dúvidas que ficaram para quem fez a atividade, acompanhou lá, em relação àquele cabeçalho desta atividade aqui, esse cabeçalho. Então, eu só vou mostrar aqui, antes de nós dar seguimento para nós ir vendo a questão dos cálculos, a questão das fórmulas na nossa apostila, como que nós podemos fazer este cabeçalho. Então, eu tenho ele aqui. Primeiramente, eu vou apagar ele, vou apagar essas duas linhas que eu tenho aqui de cabeçalho, excluir. E depois eu vou inserir uma nova linha. Inserir e inserir. Ok, tem duas linhas. Deixa eu mudar a cor do preenchimento deles. Só para delimitar aqui. Beleza. Então, o jeito de eu construir aquele... pessoal, eu vou compartilhar a tela aqui primeiro com vocês. Agora sim, né? Senão vocês não iam poder ver o que eu estava fazendo. Todo mundo vendo a tela agora? Tudo jóia? Então tá. Então aqui eu tenho aquela tabela que eu dei de atividade para vocês. E aqui em cima eu tenho o cabeçalho, que era este cabeçalho aqui. Eu só tirei de lá, movi para cá para poder fazer ele novamente e mostrar para vocês como que eu posso fazer esse cabeçalho dessa atividade aqui. Na aula passada, nós estávamos na página 121, não, 118 nós começamos a aula passada, que foi a introdução ao Excel. E agora nós estaremos na página 128. Eu só vou passar aqui a correção não a correção da atividade, mas somente como nós podemos fazer aquele cabeçalho, que bastante gente que fez as atividades ficou com dúvida. Depois a gente segue com o conteúdo da aula de hoje. Joia? Então tá. Então é esse cabeçalho que eu teria que aplicar nessa minha tabela aqui. Então, como que seria o jeito mais fácil de eu estar aplicando esse cabeçalho? Primeiro aqui, antes de tudo, eu vou colocar as linhas de borda. Vou colocar a linha de borda branca aqui. Seleciona a cor da linha, venho em todas as bordas. Agora ficou com as bordas brancas, somente para vocês acompanharem. Então, o jeito mais fácil seria eu colocando duas linhas como cabeçalho. Uma para fazer os itens superiores do meu cabeçalho e outro os itens de baixo. No meu primeiro item lá, o que eu tenho? É o nome. Então, como que eu vou estar fazendo? Seleciono a linha de cima e a de baixo, essas duas células, e venho em mesclar. Esse botão aqui, ó, mesclar e centralizar. Automaticamente ficou uma célula lá e vou digitar nome. Depois venho e centralizo bem ao centro. A mesma coisa é para este item aqui. Vou selecionar as duas, que é a data de nascimento, mesclar e centralizar. Vou digitar data de nascimento. Vou voltar aqui, colocar a quebra de texto e botar centralizado. E também para o sexo. Selecionei as duas, mesclar e centralizar. E centralizei ao topo. E aqui vinha o primeiro item que deu uma certa dificuldade, que eu teria que fazer isso aqui, colocar o endereço, rua, cidade e o F. Então, aqui é a rua,
que é o item inferior, aqui a cidade, e aqui o F. E eu ia colocar acima disso, então, o título endereço, que seria o título desse cabeçalho aqui. Então, um cabeçalho superior e um cabeçalho inferior, e embaixo os dados. Uma coisa, aqui eu ia ter a questão dos documentos, que é o meu cabeçalho que tem lá na atividade, documentos. Mesclei, então, essa de cima, e logo na linha de baixo, então eu ia colocar RG, CEF e habilitação. Nesse campo data de entrada, como é um item só, eu vou selecionar a célula de baixo e a de cima, vou mesclar, data de entrada, vou voltar aqui, vou centralizar o texto, deixa eu virar para cá, e aqui também ia ter a mesma coisa desse cabeçalho duplo, que em cima é a função e embaixo os títulos cargo e setor. Então, no primeiro item aqui, superior, eu seleciono, mesclo e vou escrever função. E aqui embaixo o cargo e aqui o setor. E no outro item aqui eu tenho custos, são os custos do funcionário. Então, o que eu vou ter? Custos, mesclei as duas células. Aqui embaixo, salário. E aqui à direita, vale transporte. Acho que tá vale transporte, né? Alimentação, agora não lembro. Vale transporte, é isso mesmo, vale transporte. Então, assim eu fiz o meu cabeçalho da minha atividade. Então, o melhor jeito para eu fazer ele de forma mais rápida e mais que fica mais padronizado era eu utilizando duas linhas. Então, o meu cabeçalho vai ter duas linhas, fora a barra de título aqui, que é a minha linha principal, com cadastro de funcionários. Ok, então tenho aqui a minha tabela pronta. Isso então foi só para esclarecer as dúvidas de quem fez atividade e não estava conseguindo concluir esse cabeçalho. Muito bem, vamos ao conteúdo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem, mais alguma dúvida em relação ao trabalhinho que foi passado, podem responder ali pelo chat ou pelo áudio, ok? Vou abrir meu Excel para nós continuarmos. Na apostila, quem tem ali, pode abrir lá na página 128 da apostila, então. Aula, página 128, aula 28. Vou só dar um zoom aqui na tela, ficar mais visível. E qual que é o título da nossa aula? Fazendo cálculos no Excel, que está 2010, mas nós vamos fazer no 2019 que eu tenho aqui. Muda pouca coisa, alguns itens que podem ser mudados, depois eu relato com vocês. No primeiro momento aqui, então, me explica como que eu posso fazer e acionar um determinado cálculo dentro do Excel. Então, ele tem essa possibilidade de eu juntar e formar funções matemáticas simples, assim como aquelas que a gente trabalha na escola normalmente, para poder aplicar na nossa planilha. Sempre que eu vou querer acionar uma função, eu vou utilizar o botão ou a tecla igual do teclado. Aquela lá em cima, perto da tecla backspace, de apagar. O igual, esse aqui que está na tela, na célula B2. Este é o botão de igual que a gente vai utilizar para formar uma função. A partir do momento que eu coloco o igual, o texto que eu digitar aqui vai ser um resultado, vai ser um valor, vai obter um valor como resultado, e é esse resultado que vai aparecer na tela, e não o conteúdo que eu digitar na minha
na minha função ou na minha fórmula matemática. Então, existem os dois tipos de itens, que é a função e a fórmula. A fórmula é uma equação básica, e a função, daí já é um recurso do próprio Excel, que a gente digita a função que a gente quer e coloca os itens dentro. Vamos criar, então, uma tabelinha fictícia aqui, só para nós estarmos inserindo alguns dados. Eu vou seguir o mesmo raciocínio da outra tabela ali com funcionários. Então, o nome, colocar em negrito. Só vou colocar uns nomes aqui. Então, tem esses 4 nomes aqui que são os meus funcionários. O que eu vou ter de o salário deles, onde eu quero somar os custos e os salários desses meus funcionários. O salário, o vale refeição, e o vale transporte. Só um minutinho, pessoal. Só vou. Tá, beleza. Vamos seguindo. Então, tem esses 3 itens aqui. Então, vamos colocar aqui. Vale refeição diário. Que eu quero saber o vale refeição que ele ganha no dia. E o vale transporte também é diário. Eu só vou parar um pouco o compartilhamento da tela aqui, pessoal. Já retorno ali. Beleza, vamos lá. Ok, então, tenho esses 3 itens. O salário, o vale refeição diário e o vale transporte diário desse aluno. Desse aluno não, desse funcionário. Já estava confundindo as coisas aqui. Então, vou colocar um salário, esse aqui, 1.850. Esse aqui, 1.670. Esse 1.920. E esse 2.100. Ok, tenho esses itens, esses valores de salário. E aqui o vale refeição diário. Esse aqui ganha 24, esse ganha 24 também, esse 28 e esse ganha 35 de vale refeição diário. E o vale transporte, aqui 15, 18, 20 e 15 novamente. Como esses valores são monetários, valores em reais, eu vou selecionar eles e vou aplicar o meu formato de número moeda. Vim aqui em cima em número moeda. Então, agora eles se transformaram em valores em reais e não vai ter problema nenhum para eu fazer os cálculos. Isso não impede nada. Então, aqui agora nós vamos começar a adicionar as células que vão ser os valores contados já. Então, no caso, esses aqui são os valores que eu inseri por base na minha construção da tabela.
E agora, eu vou colocar os valores dos totalizadores, que vão ser as primeiras fórmulas e cálculos. Então, vamos fazer o primeiro aqui. Total de vale refeição. Eu vou colocar vale ref. E aqui, total de vale transporte. Então, como que eu vou obter esse valor do total do vale refeição e o total do vale transporte? Seria, então, esse valor, o valor diário, multiplicado pela quantidade de dias que esse meu funcionário trabalha no mês. Vamos dizer que aqui, então, eu vou colocar os 30 dias. Vamos dizer que ele vai ganhar todos os dias que ele trabalha. Se ele trabalhasse menos, daí é a critério do número que a gente coloca. Mas vamos colocar por 30. Então, é 30 de 30 dias do mês, vezes, eu uso o sinal de asterisco para a multiplicação, o asterisco lá do teclado numérico, ou acima da tecla 8 do teclado, quando você clica Shift 8, aciona esse asterisco, e vou pegar com o mouse e clicar sobre o item da célula que eu quero. Então, o meu valor do vale refeição diária está sobre a célula C2. Então, é esse valor que eu quero. Então, como é a minha fórmula? Igual 30 de 30 dias do mês vezes C2. Nesse momento, eu basto clicar Enter. Como a minha fórmula é simples, somente isso, eu clico Enter para gravar. Se nesse momento eu clicar fora da célula, pode ver que ele atualiza. Então, agora já ficou a célula F7. Então, eu não posso clicar fora, somente clico na célula que eu desejo estar selecionando para o meu cálculo. Então, eu quero essa aqui, 30 vezes C2, e dou um Enter. Nesse momento, então, atualizou. O meu valor total de vale-refeição é de R$ 720. E agora, eu tenho que fazer isso também para os demais funcionários, Sandro, Fernanda e Andréia. Mas se lembra que lá na outra aula, a gente utilizou esse botãozinho aqui, ó, esse em verde, bem no cantinho inferior direito da célula, que é da replicação. E eu posso estar utilizando também nesse caso aqui. Cliquei sobre ele e vou puxar para baixo. Vou replicar para onde que eu quero. Vim e ele atualizou. Atualizou, então, o valor de acordo com, com o cálculo da célula. Pode ver que quando eu seleciono uma célula, estou selecionando a célula E4, essa aqui. Aqui em cima, nessa barra de fórmulas, me aparece o conteúdo que está por trás, ou seja, a fórmula que está por trás dessa fórmula, por trás dessa célula, perdão, que é igual 30 vezes C4. A de cima vai ser 30 vezes C3, a primeira 30 vezes C2 e aqui 30 vezes C5. Beleza, está feito essa minha célula, esse é meu valor calculado aqui. Como eu calculo? Eu só vou mudar a cor da fonte aqui, só para delimitar que ele foi um valor calculado. Vou colocar um pouco mais claro. Ok. Vamos agora, então, calcular essa outra aqui, que é a total do vale transporte do mês inteiro. E é a mesma coisa, igual 30 vezes asterisco e o vale transporte diário, que é, nesse caso, o 15, que está na minha célula C2. Selecionei, dei um Enter, atualizou. Só vou replicar aqui para baixo, ele já me calcula todos os valores de vale transporte. Então, tenho mais ou menos essas informações aqui. Agora, eu quero saber, então, qual que é o salário
bruto desse meu funcionário, que ainda depois eu posso aplicar os descontos. Então, o salário bruto é a soma de tudo que ele ganha. Todo o dinheiro que ele ganha. Nesse meu caso, como que eu posso estar fazendo? Então, eu posso usar o sinal de igual e eu vou utilizar a célula B2, que é o valor do meu salário. Vou clicar mais para fazer a fórmula. Célula E2, que é o vale-refeição, e clico mais novamente para usar a célula F, que é o total do vale-transporte. Então, o salário bruto desse meu funcionário é B2 mais E2 mais F2. Fiz essa fórmula e dei o Enter. Gerou o valor total de salário com salário e os vales junto. Da mesma forma, eu posso estar fazendo aqui, nesses itens inferiores, nos outros funcionários, ou simplesmente replicando com o quadradinho no canto da célula. Ao replicar, pode ver que ele atualiza todos os valores e coloca aqui na tela. Eu vou colocar aqui de outra cor, só para vocês estarem vendo. Beleza, tenho o salário bruto desse meu funcionário. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero calcular um desconto para ele. E eu vou colocar, vamos dizer, o desconto do INSS. Basicamente isso. Então, primeiro item eu vou colocar aqui, INSS porcentagem, que é a porcentagem de INSS que ele paga, que é descontado da folha dele. Eu vou colocar 10% aqui em todos. Como aqui não é um item de moeda, eu só uso 10. Não preciso colocar outra informação, não preciso modificar o tipo. Só uso, posso usar direto o valor de 10, que seria 10%. E aqui eu vou colocar outra coluna, que é o valor do INSS. O que vai ser o valor do INSS? Vai ser o valor que ele vai pagar, que depois vai ser descontado. Como que eu vou, então, estar fazendo uma porcentagem nessa minha fórmula aqui? Primeiramente, eu vou clicar igual, e como eu vou fazer porcentagem, eu vou abrir um parênteses, porque eu vou precisar utilizar uma multiplicação, uma divisão e uma multiplicação na mesma célula, na mesma função. Então, eu abro parênteses, e como que eu chego ao valor de uma porcentagem? Eu divido ele por 100 e multiplico pela porcentagem que quero. E ele vai gerar o valor percentual que eu quiser. Então, eu vou selecionar o salário bruto, que é a base desse cálculo. Vou selecionar a barra do teclado, que é essa barra com o topo virado à direita. Sempre a gente se referencia pelo topo dela à direita. Essa barra significa, então, divisão. Esta é o símbolo de divisão. Vou dividir por 100, fechar o parênteses, então eu vou ter o valor percentual, e vou multiplicar isso aqui pela minha porcentagem, por quantos por cento que vai ser o meu resultado. No caso, aqui eu não preciso digitar 10, simplesmente eu seleciono essa célula aqui, ó, H2. Ao selecionar ela, eu já estou selecionando os 10%. E é basicamente isso a minha fórmula. A fórmula da porcentagem. É o valor que eu quero dividido por 100 vezes o valor percentual. Nesse momento eu dei um Enter e ele me gerou o valor de 302, que é 10% de 3.020. Se, por exemplo, aqui mudasse o valor de INSS, vamos dizer que fosse 8, ao dar Enter, pode ver que já atualiza o valor novamente ali. Se fosse 15, o valor modifica também para um valor maior. Então, como já coloquei aqui, eu vou colocar alguns outros valores, só para cada um com uma. 28, 11 e 9. Então, esses valores de percentual para os meus funcionários.
E aqui, então, eu posso fazer isso novamente. Posso dar o igual, fazer a fórmula, ou simplesmente replicar. Essa aqui eu vou fazer de novo. Igual, abro parênteses, salário bruto, dividido por 100, fecho parênteses, vezes H3. Dei o Enter, gerou o valor do meu INSS. E aqui, novamente, eu posso replicar para baixo para fazer essa minha replicação das contas e dos valores da minha tabela. E agora, como o valor do INSS é um desconto, então, eu vou ter que calcular o salário líquido, que é o valor que esse funcionário vai receber. Aqui, se depois eu quisesse inserir outra informação, poderia fazer sem problema, mas só vamos calcular o salário líquido por enquanto. Então, aqui, eu vou estar fazendo igual salário bruto, que é o valor que esse meu funcionário recebe, menos é o tracinho normal, padrão de menos, o valor do INSS. Então, no caso, ficou igual G2 menos I2. Esse é o valor que eu vou utilizar, a fórmula que eu vou utilizar para calcular o salário líquido desse funcionário. Ao dar um Enter, pode ver que ele atualizou o valor e esse é o salário que ele vai receber. Novamente aqui, basta eu replicar aqui para baixo, que ele atualiza os valores de acordo com o meu cálculo. E aqui, pessoal, uma coisa interessante é que só vamos botar aqui o valor do INSS também em azul, só para vocês verem um negócio. E este aqui é o valor final em tom verde. Então, pessoal, aqui, esses valores que eu tenho em preto, tanto aqui como aqui, são os valores que eu insiro na tabela. Esses são os valores que eu vou precisar inserir. Nesse momento, os outros valores são todos calculados. Então, depois que eu fiz uma fórmula, eu não preciso mais ficar modificando ela. Toda vez que eu vou... toda vez que eu precisar alterar algum dado, eu não preciso fazer as fórmulas seguintes, eu somente altero aquela informação. Vamos supor, então, que um funcionário aqui vai receber um aumento de salário. Este aqui, o Sandro, ele vai receber a partir de agora R$ 1.890. Clico Enter, e no momento em que eu clicar Enter, pode ver que o salário bruto, essas células aqui, salário bruto, valor de INSS e salário líquido, todos esses vão modificar. Pode ver que estava em 2.900, o salário dele foi para 3.100, 150, aumentou o INSS e aumentou o salário líquido. Se eu vim aqui e modificar o Vale Transporte, a mesma coisa. Então, ao momento que eu altero o Vale Transporte diário, vai modificar o total do Vale Transporte dele, o salário bruto, o valor do INSS e o salário líquido. Então, todos os valores seguintes que dependem dessa célula vão ser modificados. Então, pode ver, o meu valor de Vale Transporte é 540 total. Ao momento que eu coloco 15 aqui, R$15, diminuiu, ficou 450 reais de Vale Transporte para esse funcionário. Então, essas células que são calculadas, eu não preciso mais estar modificando elas, a não ser que mude o cálculo, eu quero fazer um cálculo diferente. Beleza? Tudo jóia por enquanto? Alguma dúvida, galera? Tudo tranquilo? Qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem... Deixa eu ver aqui.
Qualquer dúvida, se tiverem, podem chamar ali no chat, que estamos aí. Então, ali na página 129, são esses 5 itens que a gente tem na apostila, que é a adição, subtração, multiplicação, divisão e porcentagem. Ali na porcentagem, eu utilizei aquela segunda fórmula, que ali está igual a 1 vezes A2 dividido por 100. Eu utilizei de um jeito diferente, mas você pode utilizar como ela está ali. Eu sempre utilizo com os parênteses. Nesse caso aqui, que eu utilizei para calcular o valor do INSS, eu sempre utilizo com os parênteses, para poder ficar mais formatado o cálculo, mais bonitinho. Ok. Seguindo ali, então nós temos... eu só vou mostrar um negocinho rápido aqui, antes de terminar essa aulinha. Aqui embaixo, no rodapé da tela, nessa parte inferior, onde está passando o meu mouse, quando eu seleciono um conjunto de células que são números, ele vai me dar um resumo. Por exemplo, eu vou selecionar esses 3 itens aqui, ó, o salário, o vale-refeição diário e o vale-transporte diário desse funcionário. Quando eu selecionei as 3, pode ver que aqui embaixo me gerou 3 itens. O que que é? Gerou a soma desses 3 valores, a contagem, que são 3 células que eu selecionei, e a média. Então, esses são 3 itens que ele calculou automaticamente para mim no Excel. Porém, nós vamos ver agora como eu coloco isso diretamente na tabela, beleza? Só vou fechar aqui. Está acabando, tem 3 minutos de tempo da nossa reunião, mas cada 40 minutos a gente tem que trocar a reunião do Zoom para poder continuar o conteúdo. Eu só vou fechar aqui e já mando para vocês um novo link, que daí eu posso explicar esse conteúdo sem precisar parar. Joia? Já mando o link para vocês ali no grupo da turma. Bem, vamos voltar aqui ao conteúdo então. Compartilhar aqui com vocês. Ok, deixa eu revisar. Então, eu tenho aqui esses itens, tenho a estrutura da minha tabela, vamos dizer, praticamente pronta. E agora eu quero fazer algumas contas básicas de totalizadores nessa minha tabela. Então, o que eu quero, eu posso fazer tanto aqui na parte superior, na parte inferior da tabela, ou adicionar itens ao lado. Eu vou fazer, então, só um itemzinho aqui abaixo. O que eu quero saber? Quantidade de funcionários. Então, quantos funcionários que eu vou ter nessa minha empresa? Quantidade de funcionários. Como que eu vou obter esse valor, que é a quantidade de funcionários? Agora, então, eu vou estar começando a utilizar as fórmulas matemáticas fórmulas de matemáticas e fórmulas específicas próprias do Excel. Novamente, para eu acionar uma fórmula, eu vou clicar igual. E qual fórmula que eu vou utilizar? Para ver a quantidade de funcionários. Eu vou utilizar a fórmula conte ou contar. Não me lembro agora qual que é, mas acho que é contar. Aqui, ó. Conte. Dentro de conte, eu tenho várias opções. Eu tenho conte NaN. Essa primeira opção, conte NaN, o que ela me permite? Ela vai contar todas as células que têm um número. Então, se a célula tem um número, ela vai contar. A conte SE, conte C e conte CES, elas são fórmulas mais avançadas, depois a gente vai estar vendo ela nas tomadas de decisões, nos cálculos de
tem o nome aqui nos cálculos condicionais, então depois a gente vai ver essas fórmulas. E eu tenho essa aqui, ó, conte.valores, que ela vai me contar todas as células que têm uma informação dentro. Então, vai suprimir as que estão vazias e vai me contar as células que têm valores. Para eu acionar uma fórmula, então, nesse momento, eu digitei conte, eu não preciso digitar conte.valores inteiro. Eu aciono com a tecla Tab do teclado, lá do lado da letra Q do seu teclado, lá do lado da letra Q, para cima do Caps Lock, tem a tecla Tab. Então, é ela que eu vou utilizar. No momento que eu clico Tab, pode ver que ele me dá uma pequena listinha. Ele me aumenta o tamanho da fonte e padroniza a minha função. Então, significa que eu vou usar ela. E dentro desse parênteses, eu vou colocar a lista com as células que eu vou utilizar para o meu cálculo. Então, quais são as células que eu vou determinar? Eu vou utilizar essa coluna nome. Podia ser alguma outra, mas por padrão eu quero utilizar essa aqui. Então, vou selecionar essa célula, a célula A2, e vou arrastar até a célula A5. Nesse momento, foi inserido aqui dentro do meu parênteses A2, 2 pontos, A5. O que significa o 2 pontos? O 2 pontos significa intervalo. Então, que ele vai contar dentro do intervalo da célula A2 até a célula A5. Depois que eu selecionei esse intervalo, eu vou fechar o parênteses. Terminei a minha função. É isso aqui. No momento que eu dou um Enter, ele já vai colocar esse número aqui, que é o número 4. Se eu vim excluir um item aqui, por exemplo, vou excluir esse item Fernanda. Apaguei ele, pode ver que a quantidade de funcionários já vai para 3. No momento que eu digito novamente Fernanda e gravo, a quantidade de funcionários foi para 4. Aqui é um número pequeno, eu consigo ver tudo numa tela, numa única tela. Mas se eu tivesse uma lista com mais de 40, 50, vários números, então não seria possível eu ficar contando toda vez. E essa item quantidade de funcionários me permite que eu obtenha o valor total de funcionários. Só vou inserir mais uma linha aqui. E agora, eu vou estar fazendo os totalizadores. Eu vou colocar 2 itens aqui, totais, total, e um outro item chamado média. Pode ver que esses 2 que eu coloquei já não afeta a minha contagem de funcionários, porque vai ter só essa célula Andréia. Só vou colocar um traço aqui, vim aqui, vou botar uma borda superior para colocar um traço. E agora eu vou gerar os totais. Primeiro item que eu quero saber é o total de salário que a minha empresa paga para esses 4 funcionários. Como que eu vou estar fazendo? Eu vou utilizar a forma somar. Então, é uma fórmula bem simples. Eu clico igual e digito somar. É soma, perdão, não somar. Somar não dá certo, é soma. Quando eu digito soma, ele já me sugere aqui na tela e eu clico Tab. Opa, cliquei errado. Igual soma. Clico Tab, ele já vai me gravar a função aqui para eu digitar. E eu vou selecionar da célula B2, eu quero somar da célula B2 até a célula B5. São esses itens dentro desse intervalo que eu quero somar. Outro jeito que eu poderia estar fazendo é fazendo o seguinte. Como o 2 pontos me dá a questão de intervalo, então todas as células que estão dentro daquele intervalo vão ser utilizadas, eu posso utilizar o ponto e vírgula também. Só que o ponto e vírgula, ele vai me permitir a selecionar célula uma por uma. Então, eu vou selecionar a B2,
vou clicar na próxima célula, no caso a B3, ponto e vírgula novamente, B4, ponto e vírgula novamente, e B5, e daí fecho parênteses. O resultado vai ser o mesmo, só que existe um porém. Se eu vim aqui, por exemplo, na célula 3 e 4, e inserir uma nova célula aqui dentro, uma nova linha, como funcionário, o valor não vai atualizar. Então, esses números de célula que estão dentro aqui não vão contabilizar com aquele item que eu inseri. Então, por isso, quando eu faço uma soma que tenha vários valores, que é uma listagem grande, o interessante é eu utilizar o 2 pontos, que daí vai me permitir somar o total dentro do intervalo. Digitei a função e vou dar um Enter, somou aqui. Então, esse é o valor total de salário que a minha empresa paga. Vamos dizer que esse valor aqui eu não quero ter. Vamos somar o total de vale refeição e o total de vale transporte. É a mesma coisa. Igual, soma, e vou selecionar da E2 até a E5. Fechei o parênteses, Enter. Aqui eu posso também replicar para a direita. Em vez de replicar na coluna, eu replico na linha. Pode ver que ela atualizou o valor, 1950. Se eu selecionar essas 4, pode ver que o valor que ele me sugere aqui embaixo, também da soma, é 1950 também. Aqui eu vou somar, então, agora o salário bruto, igual, soma, abro parênteses, seleciono da G2 até a G5 e fecho parênteses. Então, total de 13 mil de salário bruto. Esse aqui eu não preciso, porque é o INSS, então, nesse caso, não preciso somar a porcentagem. Aqui, então, posso fazer o mesmo para o valor do INSS. O valor, sim, a porcentagem não tem necessidade. Ó, aqui ele já me gerou o salário líquido. Foi possível. G6 menos I6. Vamos apagar, que eu vou mostrar. E aqui no final eu vou ter o salário líquido. Nesse caso, o meu salário líquido, eu posso obter ele de 2 formas. Como o salário líquido é igual ao salário bruto menos o valor do INSS, eu posso obter ele da seguinte forma: igual salário bruto, que é da célula G6, menos o valor do INSS, que é da célula I6. Então, ele gerou o valor de 11.860. Eu só vou anotar ele aqui, 11.860. Ou também, eu posso obter ele somando todos o salário líquido. Igual, soma do J2 até o J5. Fecho parênteses e dou um Enter. Pode ver que foi o mesmo valor. Então, nesse caso, eu posso gerar o valor do meu salário líquido de 2 formas. Eu vou utilizar desse formato aqui, que é o salário bruto total menos o valor do INSS total, que gerou 11.860. Mas as 2 formas são válidas. Ok. E o outro item que eu posso estar utilizando é a média. A média, que é a soma de todos, dividido pela quantidade de itens que eu tenho. Como que eu posso obter a média? Então, vamos dizer que eu quero obter a média do salário. Eu vou digitar igual, vou selecionar, no caso, o total do salário é 7.760, da célula B6, e vou dividir, como aqui eu já tenho a soma de todos, eu não preciso estar somando tudo novamente. Eu já tenho a soma desses todos os itens de salário aqui. Então, não preciso dividir. Não preciso fazer a soma novamente. E vou selecionar essa célula aqui, que é a quantidade de funcionários.
nesse momento vai me gerar a média. Deu Enter, então a média de salário é 1.940. Então, essa é o jeito que eu posso fazer a média. Mas eu tenho outra forma de fazer, que é através de função, que existe uma função própria do Excel que vai me gerar uma média também. Eu vou fazer aqui com o salário bruto. Como que eu posso estar acionando a função da média? Igual, e aqui eu digito média, com acento, média. Pode ver aqui já me apareceu como sugestão média. Clico Tab, e aqui basta eu selecionar o intervalo que eu quero. Eu quero da célula G2 até a célula G5. Fecho parênteses e dou um Enter. Nesse momento, ele me gerou a média de 3.260, que é o valor da média para o salário bruto. Aqui, se eu fizer também a média desse formato, igual, média, seleciono esses itens aqui, do B2 ao B5, fecho parênteses, o valor vai ser o mesmo. Então, pode ver que tanto com a soma total dividido pela quantidade de funcionários, quanto pela média, eu vou obter o mesmo valor dos dois jeitos. Esse é o jeito que eu faço, então, duas formas que eu posso estar fazendo a média. A média aritmética normal, como conta, ou a média por função. Então, vamos fazer também média, tab, e selecionar os itens que vão compor a média, que ele já vai calcular automaticamente. Nas células que ele achar valor, ele vai calcular. E dou um Enter. Então, eles têm 3.260 de média de salário bruto e 2.965 de média do salário líquido. Essas funções que a gente aciona, elas podem ter algumas diferenças de como a gente digita elas no nosso Excel. Existem versões que podem estar em inglês, a média, a soma, então, várias funções. Então, talvez, no de vocês, em vez de soma, vocês podem achar sum. Então, essa função sum vai ser a soma para o Excel que está em inglês. E a média, talvez vai estar AVG. AVG vai ser a fórmula para acionar a média. Ou, em alguns, vai estar average, que é média em inglês. Então, existe ainda essa peculiaridade que vocês podem encontrar dependendo da versão do Excel que vocês têm. E algumas outras fórmulas também podem ter essa variação. Mas a maioria já vem com a função em português. Algumas até podem ter até a média sem acento, que dá certo também. Então, o nome da função, às vezes, pode variar um pouco também. Beleza? Tudo entendido até agora, galera? Tudo jóia? Ficou alguma dúvida dessa explicação ali, dessa questão de conteúdo? Vocês podem ver que aqui eu determinei o valor de reais logo no começo, e todas as células posteriores a isso que utilizaram esses números aqui que já estavam reais, automaticamente mudaram para esse formato sem eu precisar mudar. Eu só modifiquei esses três aqui. Essas três colunas, modifiquei para reais e as outras eu não precisei mudar. A INSS, que está em porcentagem, ficou aqui porque foi um item que eu digitei. Então, nesse momento, como eu digitei, não utilizou cálculo de outras anteriores, então não teve, ficou como formato geral mesmo. Então, com uma tabela pronta, depois, com o passar do tempo, que eu preciso modificar dados,
todos os dados vão ser alterados somente eu alterando as informações desses itens que estão em preto aqui. Se eu aumentar o salário de uma pessoa, por exemplo, essa aqui, da Fernanda, o salário dela vai passar para 2.400. Depois que eu gravar e dar um Enter, tudo aqui vai mudar. Tudo não. As células, todas as células que dependem desse valor. Então, era 2.400. Vai mudar o salário bruto, vai mudar o valor do INSS, vai mudar o salário líquido e vai mudar essas médias aqui. 2.400. Pode ver que o salário dela foi para 3.800, o valor do INSS subiu para 420, salário líquido modificou e a média do salário líquido também, assim como do salário bruto. Então, a partir de agora, somente modificando esses dados, eu consigo manter as fórmulas que eu fiz para obter os cálculos. Beleza, turma? Deu 1 hora de aula. Eu só vou pegar a presença de vocês agora aqui. Deixa eu ver se todo mundo tem o nome aqui. Eu só vou marcar aqui quem está com o nome. Daí quem não tiver, eu chamo para ver se está. Amanda Facina está. Amanda Basso está. O Ezequiel está. A Franciane está. Os 2 Guilhermes estão. O Kaique está. O Kevin está. A Roberta está. A Camila também está assistindo a aula? Camila De Polo. Eu marquei que o Guilherme... vocês são irmãos, Guilherme e Camila? Sim, sou meu irmão, professor. Ela também está assistindo a aula com você, acompanhando? Não. Não? Não. Então tá. Então tá só o Guilherme De Polo, então só ela que não está. Beleza, muito bem. Vamos fazer uma atividade agora para vocês estarem pegando esse conteúdo, porque é o que eu digo, não adianta eu só explicar se vocês não treinar, né? E o melhor jeito de vocês estarem aprendendo é treinando, errando, fazendo de novo e repetindo quantas vezes for preciso. Levem isso em consciência, gente. Que para vocês pegarem o conteúdo, o melhor jeito é estar fazendo a atividade, treinando ela. Ok, lá na página 133, a gente tem as atividades dessa aula, que é uma construção de uma tabela, na 134 também, na 135 e na 136. Vocês podem, então, estar fazendo todas essas atividades, mas eu quero que vocês me entreguem, me passem pelo formulário do Google, as da página 134 e da página 136. Quem, então, tem disponibilidade de estar começando agora, pode pegar o computador e fazer. Vocês vão utilizar esses cálculos que eu mostrei agora para vocês fazerem essas atividades. E eu já passo, daqui uns instantinhos, já passo o link da aula, do formulário do Google para vocês postarem a atividade. Joia?